você que viu esse anúncio no Instagram, eu disse que hoje, no Cine Oscar, falaremos sobre aqueles filmes que foram injustiçados, na sua opinião, e que mereciam ter ganho estatueta. Aqueles que foram, na verdade, feitos em anos em que havia filmes excelentes concorrendo e apenas um podia ganhar. Então a gente conversará hoje sobre esses filmes, só coisa velha, para conseguir caminhar em outros vídeos para os mais atuais. Se você gosta de cinema, já inscreva-se no canal, clique no sininho, dê seu like, espalhe para todo mundo e Enzo, roda a vinheta. Olá! Há situações em que é muito difícil escolher as coisas. Às vezes, nós, simples mortais, que só gostamos de dar pitaco, ficamos à frente das salas de cinema. Eu sei, faz tempo, né? Mas a pandemia vai acabar. A gente tem fé. Vamos voltar a essa situação. Ficamos à frente das salas de cinema e não sabemos a que filme assistir. Na época, então, em que há filmes indicados para o Oscar sendo exibidos ao mesmo tempo, e a gente pensa, ir assistir a esse ou assistir aquele? É muito complicado, porque às vezes você tem um western, que é raro, concorrendo com um drama, que é muito comum, e você quer assistir aos dois. E sua opinião muitas vezes também não combina com o que a academia escolhe. Hoje vamos conversar sobre alguns filmes icônicos que mereceram, na minha humilde opiniãozinha, tá? E que não sei se mereceram tanto levar a estatueta. Então vamos lá. Vamos citar aleatoriamente os anos em que isso aconteceu. São filmes importantes, são filmes dos anos 90, início dos anos 2000. Depois haverá outro vídeo com filmes mais recentes. 1994 venceu A Lista de Schindler. Merecido, sim, merecidíssimo. A história é muito importante, falar sobre o Holocausto sempre é importante e da forma como foi feito, da película em preto e branco, a simbologia da menininha vestida de vermelho. Para quem não assistiu, ó, já vá pensando aqui. Todo desenrolar, mostrando um Schindler como ele realmente era, né? O que reza a história. Daí, no caso, não sei se... Não posso dizer que reza a lenda, mas o que a história diz. O Schindler era um alemão que queria ganhar dinheiro. Só que ele acabou comprando a causa judaica, né? E ajudou muitos judeus a saírem da Alemanha, a não serem mandados para campos de concentração. Então a história foi muito bem contada, o final é muito emocionante, o filme tem 3 horas e meia, se não me engano, e você não vê passar, então, merecido. Steven Spielberg ganhou como diretor. Para quem estava acostumada com o Spielberg fazendo mais filmes ligados à ficção científica, com o George Lucas, se surpreendeu muito com essa obra. Mas, enfim, inegável, merecia realmente ganhar. Porém, neste ano, houve um filme de que não se falou tanto, mas era um filme lírico, pungente e de uma dor, chamado O Piano. E eu gostaria de deixar essa indicação para você, vai aparecer, todas as capinhas vão aparecer aqui, tá? O Piano vai contar a história de uma senhora no século XIX. Ela era muda e tocava piano. Ela fazia parte
da aristocracia, então ela vai se casar, vai ter uma filha, e ela se expressava pelo piano. Porém, nesse casamento, ela vai acabar tendo um marido muito ciumento, que numa situação extremamente violenta, vai, no momento em que a gente assiste, a gente acha que a vida dela vai acabar, porque ele vai entrar exatamente no meio da relação dela com o piano. E isso eu não posso te contar. Mas é importante perceber como dessa violência extrema, que a gente se impressiona, que a gente sente ansiedade e dor na hora que a gente assiste, vai se desenrolar uma outra história de amor. O piano dela vai ser jogado ao mar, mas isso não é o importante, tem uma outra ação muito mais importante do que é isso. Mas a gente vai ter um outro desenrolar lírico, com uma câmera mais próxima, não tão abrangente, belíssimo. O piano ganharia o Oscar? O piano não é um filme de gladiador, entende? O piano é um filme bem subjetivo. Não sei se levaria o Oscar, mas estava entre as 5 indicações e eu acho belíssimo, ele é muito, muito bonito. Naquele ano, nenhum filme, nem Cleópatra, da Elizabeth Taylor, ganharia da Lista Schindler. Então, temos aí os 2 filmes de 1994. Em 1993, o filme que levou foi Os Imperdoáveis, um western. Em sei lá quantos anos de academia, não sei de cor, foi o 3º filme de Bang Bang que levou a estatueta. Aí você pensa o quê? Jovens, né? Uma coisa viril e tal. Não, um filme muito diferente. Foi o último filme que o Clint Eastwood aceitou esse papel, porque ele já estava se sentindo estigmatizado de sempre fazer o cowboy. Mas, na verdade, o que vai acontecer é uma situação de violência num vilarejo com uma prostituta. Então tem um bordel, todo mundo frequenta esse bordel, né? É bar, bordel, tudo junto. E aí o xerife da cidade vai ser chamado a tomar uma atitude contra o cara que atacou a moça. E quem vai pedir isso, quem vai buscar por justiça são as próprias prostitutas. Então pense em uma coisa que não é atual, o movimento feminino que não é atual e que vai acontecer lá atrás nesse pedido de justiça. Quem vai interceder por essas mulheres? Cowboys da terceira idade. Gente que se levanta e pega toda a sua coragem e vai colocar para fazer justiça a moça que fora atacada e morta dentro do prostíbulo. Então a história é boa, a fotografia é linda, o filme é muito bem feito e foge ao estereótipo do Bang Bang, do western. Então, filmaço. Merecia o Oscar? Bem, nesse caso, o outro filme, né, o outro dos 5 que concorria com esse, era Perfume de Mulher, com Al Pacino. Quem assistiu a esse filme, a primeira cena que vem à cabeça da gente é a cena do tango. Então vamos lembrar. No Perfume de Mulher, o Al Pacino, ele interpreta um militar que já está fora da ativa há muito tempo e que é cego. Uma pessoa intragável. Mas um senhor cego que enxerga mais que todas as outras pessoas. E há, ali perto do lugar onde ele mora de favor, uma sobrinha, tem uma edícula atrás da casa da sobrinha e tal. Perto dessa casa há uma escola para jovens, né? Então a gente está falando do quê? De, sei lá, 1960, mais ou menos. Jovens ricos. E tem um rapaz que estuda nessa escola que é bolsista. Os jovens terão feriado, vão
para as suas casas e esse rapaz precisa de um emprego temporário, porque ele não só não pode ir para casa, como ele precisa de dinheiro para se manter. A escola, ele tem a bolsa, mas ele precisa das coisas dele. E o que aparece? A oportunidade dele cuidar desse militar. Então, o jovenzinho, que é o Chris O'Donnell, que vai fazer, o Chris O'Donnell, se eu não me engano, foi um dos Robins. Esse rapazinho vai se candidatar ao emprego e a moça precisa viajar, essa sobrinha, vai fazer uma viagem com a família. Aí ela fala pra ele, olha, meu tio tem bom coração, antes da entrevista, mas ele é um pouco nervoso, tenha paciência. E o rapazinho, sim senhora, sim senhora. Gente, o que o velho faz com ele é pra qualquer um ir embora na primeira palavra. Mas o menino pensa no que ele precisa e ele tem que arrumar o dinheiro e tal, e ele acaba aceitando. Ele aceita até muito, porque a moça quase implora, a gente precisa fazer essa viagem. Quando o rapaz tá saindo lá da casa de onde o general lá mora, a família já tá dentro do carro pra ir embora. Então ele meio que se vê perdido, ele é um rapaz muito bom e aceita a empreitada. Eles vão para Nova York. E aí, eles se hospedam no Waldorf Astoria, que é, acho que um dos hotéis mais icônicos de Nova York. E ele vai passar 3 dias tendo uma vida de luxo. E o tal militar é conhecido por todas as pessoas e respeitado por todas as pessoas. Então ele tem uma arrogância muito grande. E mais ou menos a ideia do cara era de se matar, de estar vivendo um último suspiro, sabe? O canto do cisne ali. Um último momento grandioso para morrer depois. Mas ele tem grana para pagar tudo aquilo. Então o jovem, ele fica meio perdido porque ele nunca viu uma vida tão opulenta com uma pessoa tão estranha. Ao mesmo tempo, isso não é dito, mas a gente percebe ao longo do filme. Esse senhor decide mostrar a vida pro rapaz. É mesmo como, mais ou menos como se o adotasse como filho naqueles dias. A cena do tango a que eu me referi acontece em um restaurante, né? Aqui eles vão e a moça está lá sozinha, sentada, esperando o namorado, o noivo, que não chega, tá atrasado. Ou seja, uma coisa, meninos, Enzo, uma coisa horrorosa, tá? Só pra você saber nunca fazer. Não se faz isso. Ninguém deve chegar atrasado, tá? A mulher também não deve chegar atrasada. Mas de qualquer forma, aí já fica a dica. E o filme tem esse nome porque esse senhor, ele sabe todos os perfumes que as mulheres usam. E quando ele fala, você está usando perfume tal, até o perfume do sabonete, essa moça inclusive usava um sabonete X que ela havia ganho da avó. Ele fala o perfume e ele diz as características que aquela mulher tem de acordo com o perfume que ela usa. Então, daí acontece deles chegarem, a moça está sozinha, o velho vê a moça sozinha. O Adriano é cego? É cego, mas ele vê porque ele fala pro menino. Aí eles chegam perto da mesa. Ah, poderíamos acompanhá-la pra, né, estar sozinha? Aí começa, a primeira coisa que ele fala é exatamente sobre o perfume dela, né? O cheiro dela, que é o cheiro do sabonete que ela ganhou da avó. E começa a tocar um tango. É muito chique o restaurante. Não pense que estão no boteco com música ambiente. Um violãozinho e o cara cantando. Não. A banda começa a tocar um tango. Aí ele pergunta pro rapaz, me dê as coordenadas. Era o tamanho, a medida que havia do espaço para dançar, da pista de dança. E aí o rapaz fala para ele, gente, ele pergunta se a moça quer dançar, ela diz, eu não sei. Aí ele fala, não há problema, eu conduzo. O homem dá um show de tango, usa o espaço inteiro, o bailado do tango
Não é o tango show. Quando a gente vai a Buenos Aires, você tem o tango show e você tem as milongas em que as pessoas, os portenhos dançam. Então não é o tango show, mas todos os passos que os portenhos fazem, ele faz. E a moça se encanta e quando ela se solta e se deixa conduzir, o bailado fica ainda mais bonito. Ao terminar o bailado, ele a conduz até a mesa e aí o moço está, o noivo, né, está chegando. E eles estão se despedindo dela porque ele pressente que o noivo chega. Ou falo que o homem enxerga. Ela e o noivo é assim, sabe? Olha, tô atrasado, a gente tem compromisso, desculpa, mas vamos, não sei o quê. Não é nada delicado com ela. E ela vai embora olhando assim pro velho, assim. E o moleque fala, meu Deus, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Que, que o velho, mal educado, cego, veio, dançou, usou todo lugar, não sei o quê. E a moça, ela sai olhando pra trás, assim, num encantamento. Ela se apaixonou? Não, não é isso. No encantamento pelo que ela viveu. A vida é feita desses momentos. É um pouco disso que esse personagem, que é o Frank, esse senhor, quer mostrar pro Will, que é o rapaz. E daí acontecem muitas outras cenas. É que a cena do tango, ela é a mais impressionante por conta disso. Ele calcula, né? O menino passa as medidas, 3 metros pra cá, 4 metros pra lá. Ele calcula e aí ele dança com ela o espaço todo e é belíssimo. Eu acho que esse ano, o Perfume de Mulher, tanto que o Al Pacino ele ganha o Oscar de melhor ator. Merecia muito, muito vencer assim, esse prêmio. Bem, vamos lá. 1996. Coração Valente, William Wallace. Vamos tornar a Escócia independente. Só que seremos traídos. Mereceu? Gente, filme épico. Mereceu. Ganhou. Lindíssimo. Lindíssimo. Sabe, os lugares onde aconteciam as lutas, tudo muito grandioso, tudo muito bonito, ideal de liberdade, maravilhoso, maravilhoso. E a traição do herói, né? O herói, ele se fortalece quanto mais forte é o vilão. O problema é quando a gente tem um filme como o Batman, daquele Coringa do Heath Ledger, não sei falar o nome dele direito, mas aquele Coringa sensacional que o rapaz veio a falecer depois. Meu, aquele Batman, quem é o Batman? Ninguém sabe, mas do Coringa todo mundo lembra. Então o vilão não pode ser melhor do que o herói. O vilão ele tem que ser tão bom que faça com que o herói, isso tá na construção da personagem, que faça com que o herói cresça. Né? Então tem que ser assim. E aí no caso do Mel Gibson interpretando o William Wallace em Coração Valente, a causa da separação da Escócia em relação à Inglaterra, e vai haver todo um conchavo, é quase shakespeariano, assim, todo um conchavo entre lords que aceitarão ajudá-lo nessa separação, e depois vão apunhalá-lo, lógico, pelas costas, né, aí faz com que o filme seja muito forte e vença com certeza. E aí é um gracejo da Adriana, porque neste mesmo ano, um filme que merece menção honrosa porque é muito fofo, era o Baby, o porquinho atrapalhado. Vocês lembram do Baby? Você lembra do Baby? O porquinho da fazenda, que o porquinho falava e ele fugia de ir pro forno. O Baby vivia todas as situações, né, e queriam assá-lo, e ele dava um jeito de não ser assado, e ele começou a ajudar os amigos, para ninguém ir pro forno. Não tem nada, nenhuma ligação com A Fuga das Galinhas, com o livro do George Orwell, a Revolução dos Bichos, a Fazenda dos Bichos, depois mudou. A gente tem uma edição nova aí com outro nome. Não, nada revolucionário, não. Os filmes do Baby, acho que são 3. Eles vão ser fofos porque tem uma conversa entre os bichinhos que é doce. E o problema deles é só não serem comidos. Ninguém quer virar porquinho com a maçã na boca. E uma coisa horrorosa é a gente ir no domingo no quilão e ter lá um leitão
estão com a cabeça, né? Que não tira a cabeça. Mas não é isso que é importante. Vem a minha cabeça, então é um gracejo. Nesse ano, não há dúvida que realmente merecia, o Coração Valente merecia o justiçado. Justiçado não existe essa palavra, tá? É justo ou injusto. Então é o que foi justo ou o que foi injusto, injustiçado. Mas eu ponho aqui de brincadeira. Justo, o Coração Valente e fofo, o Baby, o porquinho atrapalhado. 1998 também não tinha como não ser. Nessa época eu assinava uma revista de cinema chamada Sete. Eu nem sei se existe mais essa revista, que era muito, muito bacana. Por exemplo, quando houve o Sexto Sentido, eu me lembro da matéria antes do filme chegar ao Brasil, e o Sexto Sentido, o grande lance, é a hora que a chave vira no final. Eles fizeram com que eu lesse, sei lá, era uma matéria grande, 6 páginas sobre o filme, e que ficasse super empolgada para assistir sem nem imaginar o que acontecia no final. Já contei em algum vídeo aí de cinema para vocês, quando eu falei sobre isso. Ou então quando eu falei de Stephen King, eu já comentei a questão do Sexto Sentido com vocês. Essa revista contando como o Titanic foi produzido, foi, nossa, gente, muito dinheiro para fazer tudo aquilo. Muito dinheiro. Porque as estruturas foram realmente grandes. Não foi só protótipo pequenininho e só computador e gente caindo. Aquela cena em que o barco quebra, né? Imagina como foi feito aquilo. E outras cenas em que se fez um tanque gigante com um barco dentro. Então, houve muita coisa na produção do Titanic. E a história também é bacana. Vai, ter uma senhora que ainda estava viva, a história do brilhante, uma mulher que lá nos anos 20 pousou nua para o namorado, e o namorado que fez uma pintura, e um momento assim, nada, talvez erótico, mas não houve sacanagem, houve muito respeito pela nudez dela. Então tudo naquela história foi muito bonito, né? E uma coisa importante que eu vou dizer, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo com dicas para escritores, e o Titanic tem tudo muito amarrado, tudo que aparece, cada objeto que aparece vai ser usado de novo no final, ele tem seu porquê num outro momento do filme, nada é gratuito. O filme tem 4 horas. Eu assisti ao Titanic por conta da revista assim que o filme entrou em cartaz. Né? Então eu não peguei fila, fui normal, fui numa sessão do meio-dia, num shopping em São Paulo, várias salas e tal. Gente, 2 semanas depois, as filas tinham 4 horas. Eram filas enormes, um negócio que assim, eu tinha visto quando eu era bem pequenininha em filme dos Trapalhões. E o cinema, daí no caso, os grandes cinemas eram salas grandes, né? Pra sei lá quantas pessoas, salas enormes. E nunca tinha visto. O fenômeno Titanic foi uma coisa que eu nunca vi igual. Né? Então, nenhum outro filme ia ganhar. Você pode achar a história brega, aquela pose no final do navio, a mocinha, o Jack lá congelando e a mocinha em cima do pedacinho de madeira lá. É brega, mas é bom. É brega, mas é bom, tá? Ia ganhar, não tem jeito. Agora, nesse mesmo ano, aí vem, né? Na minha humilde opinião, talvez não ganhasse, talvez não ia ganhar por causa dessa grandiosidade, não dá pra comparar, o filme é muito diferente. Mas o outro filme é O Gênio Indomável. Matt Damon fazia o papel principal. E ele era um gênio, gente que aprendia por osmose, põe mão na Constituição, tá com a Constituição na cabeça, põe mão na Bíblia, a Bíblia tá na cabeça. O negócio era absurdo, mas carregava uma história de vida horrorosa, assim, isso nem é contado. Como isso foi, não se gasta tempo com isso. Mas é possível perceber que ele não aceita essa condição de gênio, tanto que ele é faxineiro. Mas é faxineiro da onde? Da lanchonete? Não, de uma universidade.
Há problemas que são propostos para os alunos que os próprios professores falam, nós fizemos um grupo, resolvemos em 6 meses, não sei o quê. Aí o problema é colocado no corredor, no dia seguinte está resolvido. Durante a limpeza ele parou e foi lá e resolveu. Então, ele tem uma coisa dentro dele, que é da sua história de vida, que faz com que ele não aceite aquilo que é o seu maior caminho para a vida, que é essa inteligência. Então eu posso ler o gênio, eu não sei, não vi o nome em inglês, me desculpem, não sei a tradução, mas eu posso ler esse gênio no sentido de comportamento que ele tem, que é o gênio difícil, por isso indomável, mas a genialidade dele também está aparecendo aí, tá? E ele vai ter uma relação, um professor de matemática vai descobri-lo. Esse professor de matemática vê no rapaz uma possibilidade de trabalho para o governo ou trabalho numa grande empresa, porque o rapaz é um gênio mesmo. O professor, ele não é assim tão diletante, sabe, tão bonzinho, mas de qualquer maneira vê que o rapaz pode ascender na vida. O rapaz não é feito para ser faxineiro com aquela cabeça. E o rapaz, ele não aceita ser domado até encontrar um psicanalista, um psicólogo, não disse se é psicanalista ou não, um terapeuta que faz com que ele entre em contato com as próprias emoções. É um trabalho tão difícil que na hora que os dois conseguem se entender, que o terapeuta dá alta pra ele, o terapeuta vai viajar. Só pra você ver como o negócio é complicado. Eu dou a volta pelo mundo, que o negócio é muito, muito complicado. Precisa de um tempo, o negócio é muito, muito complicado. Mas é um filme. E olha, tem umas histórias, né? O Ben Affleck tá nesse filme também. E é o primeiro filme que eles escreveram, eles eram amigos, tá? Hollywood, amigos, escreveram o roteiro desse filme, juntos. E aí depois desse filme, os dois caíram no estrelato. No filme em si, o Ben Affleck é o melhor amigo do... Ai, como é o nome do rapazinho? Só desculpa. Do Will. É o melhor amigo do Will. Só que assim, ele é feito pra carregar tijolo na construção civil. O Will não. Só que o Will não aceita a genialidade que ele tem. Porém, o personagem do Ben Affleck vê isso. Ele vê que esse melhor amigo dele tem uma coisa que todo mundo ali gostaria de ter. São 4 amigos, tá? 3 bobões, assim. E o cara que é inteligente. Então, esse vê no amigo aquilo que todo mundo gostaria de ter e percebe que o cara não aceita e que não vai pra frente. E um dia eles vão ter uma conversa. E o Ben Affleck olha pro amigo e fala assim: cara, todo dia que eu vou te buscar na sua casa, porque é ele que é dono da caranga velha lá que carrega todo mundo, eu torço pra você ter ido embora. Porque eu, fulano, a gente é feito pra ficar aqui mesmo, tomar uma cerveja, a gente vai casar, vai ter filho. Mas você tem muito mais que isso. E quando eu vejo que você ainda tá lá e não saiu pra ver o mundo, pra fazer o que você tem que fazer, ele não disse com essas palavras, dá fumo ruim, uma frustração. Assim, na sequência disso também, o rapaz vai conhecer uma garota que estuda em Harvard e que pra ela não importa. Embora ela assim, ache a genialidade dele interessante, não é isso que importa, porque ela fica se matando lá horas ou dias estudando algumas coisas que ele resolve em 15 minutos. Ele chega pra ela e fala assim, vamos sair? Ela fala, não, eu tenho que estudar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tô dando conta. Aí ele pega, vai pro jardim, resolve o que ela tem que estudar, daí ele volta no quarto dela, tá aqui, vamos sair? Aí ela dá risada. Mas assim, não foi ela que aprendeu, foi o cara que entregou o trabalho que ela tinha que entregar. O cara que faz limpeza, né? Daí ela dá risada, mas é a chance dele amar e ele não aceita porque ele não consegue.
É um filme muito bacana, mas não dá pra... Como é que vai concorrer com Titanic? Entendem o mecanismo do Oscar, qual é? O mecanismo do Oscar não é só ter os melhores atores, tá? Não é só ter a história mais interessante e instigante, não, tem também o que é o grandioso. Isso me fez ficar pobre num certo ano. Ele está rindo porque eu já contei a história pra ele. Quando eu morei em Curitiba, dei aula no colégio, no Positivo, e eu apostava com os alunos. A gente usava um jaleco amarelo e eu sempre tinha umas fichas no bolso e tal. Como eu torço pro Corinthians, que é um grande time de futebol, estamos passando por um momento difícil, mas é um grande time de futebol. Eu amo todo mundo, tá? Palmeirenses, flamenguistas, todo mundo, mas meu coração é ferrarista e corintiano. Eu sei que não tem nada que ver uma coisa com a outra, mas meu pai era corintiano, não tem jeito, né? A gente segue. E eu gosto de corrida e torço pra Ferrari desde que eu percebi que tinha um carrinho vermelho muito interessante ali. Então a mistura é esquisita, né? Mas é assim, tem que aceitar. Bem, aí com as turmas grandes aqui em São Paulo, eu nunca fiz muita aposta assim. Porque tem muito palmeirense na sala, gente, muito palmeirense. Embora a nação corintiana me defendesse, né, a gente fosse lá e tirasse fotografia e tal, tem muito palmeirense. Lá em Curitiba não, lá o cara ou é Atlético ou é coxa, né, ou torce pro Curitiba, ou então tem algum outro lá perdido que torce pro Paraná Clube, né, que hoje tem uma torcida menor e tal, mas é um time antigo, tradicional de lá. Mas o cara ou é Atlético ou é coxa de uma forma geral. Então tem muita pouca gente contra o Corinthians. A Adriana tem anti-corintiano no mundo inteiro, eu sei. Vocês perdem o tempo de vocês de pensar coisas boas. Mas enfim, vamos lá. Aí eu gosto de apostar. Então eu apostava tudo quanto é jogo de futebol, eu apostava. Aí como é que eu pagava? Eu falava assim, ó, se você fosse gente grande, gente, era aluna de 2º ano do ensino médio. É porque eles gostavam de mim. Se você fosse gente grande, eu ia apostar um engradado de cerveja. Mas como você é criança, eu pagava Coca-Cola, tá? Aí eu levava a ficha ou a Coca e se eu levasse a ficha, o cara ia lá e pegava a ficha na lanchonete ou eu ganhava a ficha. Bom, porque era criança, né? 2º ano. O Enzo, então, nem se fala, tá na pré-escola. Né? 18 anos. O que são 18 anos? Eu já queria beber. Não queria não, gente. Eu não quero beber, não. Vamos ver. Voltando ao que eu tava dizendo. Então, aí, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui, ó. No ano 2000, ganhou o Oscar o filme Beleza Americana. Um filme muito, muito esquisito. Uma destruição da classe média americana. Um filme, assim, que ao qual você assiste e você fala, nunca vai ganhar um Oscar. E ganhou. No ano seguinte, eu assisti aos filmes, né? Daí eu falei, se ganhou o Beleza Americana ano passado, eu sempre vou pela coisa da tendência, né? Já falei das provas de vestibular, tendência. Se ano passado ganhou Beleza Americana, esse ano vai ganhar um filme esquisito. E havia um filme chamado Traffic, que era muito pesado. Teve ator que não quis aceitar o papel porque mexia fortemente com tráfico de drogas, com polícia envolvida e tal. Então, assim, era muito pesado. Só que tava concorrendo. Eu falei, esse filme vai ganhar. Burra! Um dos filmes lá que concorria era qual? Gladiador. Como ser humano que acabou de te falar tudo isso do Titanic, tudo isso do Coração Valente, tudo isso desses filmes imensos, não enxergou o Gladiador. Eu tinha 5 turmas de 64 alunos, cada uma delas. Aí a bestona foi e apostou. Se eu apostei com uma, tinha que apostar com todas. Eu apostei que o Traffic ia ganhar. Com certeza o Oscar. Gente, mas era óbvio que o Gladiador quer ganhar. Mas, sei lá, que burra. Apostei. O que eu apostei? Na época, não tinha muito essa coisa de
gordura trans. Tem gordura trans, nem? Gordura que é uma gordura que faz super mal e tal. Que coloca na bolacha recheada. Então todo mundo comia bolacha recheada. Eu falei, tá bom, então o que vocês querem? Eu posso propor, sei lá, bolacha recheada, tá bom? Meu, 64 alunos vezes 5, hein? Vai fazendo a conta aí. Eu tinha 5 turmas. Todo mundo falou que o gladiador ia ganhar. Eu devia ter falado, se dei mal. Antes de chegar o dia, né? Gente, quando saiu o Gladiador, o Gladiador é um filme que eu já assisti mais de 10 vezes, eu acho. Já assisti com o Enzo, já assisti sem Enzo, já assisti sozinha, já assisti... Por quê? Porque ele é um filme que te comove, que te dá vontade de ser mais corajoso, que te dá vontade de ser uma pessoa melhor. Tem o lance da vingança? Tem, mas você concorda com o cara. Até com a vingança, que não é um sentimento legal, você concorda. Aquele cômodo é um filho da puta mesmo. Então, a gente vê a grandiosidade do Gladiador, e tinha que ser o Gladiador mesmo vencendo, até porque o Beleza Americana foi um filme muito pesado para aquela sociedade, o que eu não enxerguei. Eu fui comprar de caixa aquela bolacha, nem sei se tem essa marca ainda, Bono. Eu comprei um monte. Era assim, eu passava pelo corredor, né, 64 alunos. Aí eu dava o pacote de bolacha e falava assim, tira 2 e passa pro seguinte. Tira 2 e passa pro seguinte. 2 bolachas, mas eu empobreci, porque foi muita bolacha. Ficamos felizes? Ficamos felizes. Crianças felizes de 16 anos? Crianças felizes. Professora pobre naquele mês. Mas tudo bem, valeu a pena. Então, nesse ano, o Gladiador mereceu. Foi no ano 2001, né? E o Traffic fica a dica como um filmaço. Filmaço. Mas não, nesse padrão que eu comentei de Oscar, realmente eu viajandei total e dei os biscoitos pros meninos lá. E todo mundo comentou, porque eu precisei de um carrinho lá. A escola me emprestou o carrinho tipo carrinho de supermercado, pra poder subir com as caixas de biscoito no final de cada aula. Certo? É isso, gente. Dê sua opinião sobre os justiçados e os injustiçados na sua vida. Sobre aquele filme que você acha que devia ter ganho. Sobre os brasileiros que já passaram por lá e não venceram. Não venceram. Não saiu direito. Por exemplo, Central do Brasil concorrendo com A Vida é Bela. Lógico que A Vida é Bela ia ganhar. Mas Central do Brasil era mais filme, não é? Responde pra mim. Tá? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo com quem gosta de cinema e com quem não gosta de cinema também, pra ver se a pessoa gosta. Assista esses filmes ou revisite esses filmes. Esses filmes não saem da nossa cabeça. Isso é um parâmetro pra gente pensar em outros filmes também. Dê seu like, ative o sininho na inscrição, comente, compartilhe e me mande beijo. Vocês sabem que eu adoro, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.